Tá gravando? Ok. Pessoal, o tema da aula de hoje, o tema desta semana, será os desafios para a erradicação do analfabetismo no Brasil. Dentro dessa realidade que a gente está vivendo, né, que a gente já discutiu, que a gente já produziu textos sobre a questão da precariedade do ensino brasileiro, né, principalmente agora, com a suspensão das aulas presenciais e esse modelo de aulas remotas, a gente sabe que o analfabetismo, que era um problema que já existia no Brasil, agora tem muito mais chances de continuar existindo de forma bem crescente, de uma forma bem maior, né, devido à suspensão das aulas presenciais. Então, o tema será os desafios para a erradicação do analfabetismo no Brasil. E eu escolhi para a gente hoje, pessoal, depois eu vou pedir que vocês assistam a esse filme, tá bom? Quem ainda não assistiu, assista, porque além de ser um filme com uma temática muito bacana, nós vamos usá-lo como repertório sociocultural para a nossa redação, que é o filme Central do Brasil. Alguém aqui já assistiu a esse filme? E não é assistiu o filme. A forma correta é assistiu ao filme. Alguém aqui já assistiu a esse filme? Quem não deixe de assistir. Tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários. Não, certo. Então eu vou indicar para vocês assistirem esta semana, tá bom? É um filme de Walter Salles. Paulinho chegou atrasado, perdeu a abertura do São João de Bananeiras. Dirigido por Walter Salles, Central do Brasil é um filme de 1998, da década de 90, não é? É uma preciosidade do cinema nacional que retrata a dura vida dos anos 90, ao abordar, entre tantos outros problemas, a cegueira das pessoas que não sabiam ler nem escrever. O filme conta a história de Dora, que é personagem interpretada por Fernanda Montenegro, uma professora aposentada que ganha a vida escrevendo cartas. Cartas que ela nunca entrega. Lá no Rio de Janeiro, na Estação Central. Por isso que o nome do filme é Central do Brasil. Para diferentes analfabetos cariocas. Então, as pessoas que vão passando por ali pedem para que ela redija cartas para que eles possam se comunicar com os parentes distantes, tá bom? A trama ganha contornos de um filme-jornada quando Dora, Fernanda Montenegro, decide ajudar o pequeno Josué, Vinícius de Oliveira, é o ator, a encontrar o pai após a trágica morte da mãe do menino. Então, ele perde a mãe e pede para Dora escrever uma carta para o pai no intuito de encontrá-lo. O filme rendeu a Fernanda Montenegro a indicação de Oscar de melhor atriz, tá bom? Esse filme aí, Central do Brasil. Então, pessoal, como repertório sociocultural, vocês vão usar nessa redação o filme Central do Brasil, que aborda justamente essa temática do analfabetismo existente no Brasil. Tá legal? O recorte é o analfabetismo. Na época em que o filme foi gravado, 50% da população adulta brasileira não tinha mais de 4 anos de estudo e quase 15% das pessoas acima dos 15 anos de idade não sabiam ler. Então, o filme foi gravado em 1998, né? E o filme, justamente, pessoal, retrata essa década dos anos 90, que é uma década muito marcada por grandes problemas sociais, como o desemprego, a extrema pobreza, né? A desigualdade social, a miséria extremada mesmo, né? Então, são problemas em que, na década de 90, existiam de uma forma muito persistente na nossa sociedade, tá bom? E entre esses problemas estava também o analfabetismo, tá legal? Atualmente, este cenário ainda é crítico. A taxa de analfabetos absolutos. O que são analfabetos absolutos? Aqueles que não sabem ler nem escrever nada.
corresponde a 6,8% de nossa população. Uma mudança muito sutil em relação aos anos 90. Esse número mudou para melhor? Mudou, mas não como se esperava, tá bom? Os dados referentes aos analfabetos funcionais, que é um outro tipo de analfabeto, vamos memorizar esses dois conceitos, tá bom? Analfabetos absolutos são aqueles que não sabem ler nem escrever nada, que nunca foram alfabetizados. Analfabetos funcionais são aqueles que leem, conseguem decodificar o que está escrito, mas não conseguem interpretar nada, não conseguem entender, não têm conhecimento para conseguir abstrair o que aquele texto está querendo dizer. Esses são os considerados analfabetos funcionais, tá bom? São mais assustadores, porque 3 a cada 10 brasileiros estão nessa categoria, de acordo com o PNA, tá bom? O que corresponde a 38 milhões de pessoas no Brasil que são analfabetas funcionais. Sabem codificar, sabem ler, mas não sabem interpretar. Tá legal? Quer um dado mais grave? 54,73% dos alunos que concluem o ensino médio, ou seja, mais da metade dos nossos estudantes do terceiro ano do ensino médio, não leem nem interpretam um texto de forma eficiente, conforme a segunda avaliação brasileira do final do ciclo de alfabetização, a prova chamada ABC. Então, são dados, pessoal, que comprovam essa realidade, tá? Esse grande número de analfabetos que ainda existe hoje no nosso país, no Brasil, tá bom? Trouxe alguns dados estatísticos que vocês poderão usar na redação de vocês. Trouxe aqui, ó, um dado estatístico do mapa do analfabetismo no Brasil, que revela que quase 20% da população brasileira, naquela época, ou seja, na época em que o filme, não é, foi publicado, fim dos anos 90, já começo aí dos anos 2000, não sabia ler nem escrever, tá bom? E essa realidade ainda continua persistente hoje. Com o passar dos anos, essa realidade mudou, sim, tivemos avanços, porém de forma muito tímida, de forma muito lenta. O estudo mais recente do IBGE, publicado em junho do ano passado, 2019, revela que hoje aproximadamente 6,8% da população brasileira acima dos 15 anos é alfabeta absoluta, ou seja, 6,8% da nossa população brasileira com mais de 15 anos de idade, imaginem aí, um adolescente com mais de 15 anos de idade, sem saber ler nem escrever absolutamente nada. Então, são dados preocupantes, né? Tendo em vista aqui a importância da leitura e da escrita para o cotidiano da população, sobretudo no nosso século, no século XXI, onde nós vivemos cada vez mais um contexto de uma sociedade letrada, de uma sociedade que exige o domínio do código escrito, da leitura, tá? Hoje, uma pessoa analfabeta, ela pode ser considerada como uma pessoa cega. Ela vê o que está à sua volta, mas não consegue ler, né? Então, é uma realidade triste, é uma realidade preocupante dentro da área educacional do nosso país. Bom, a Unesco estabeleceu uma meta para que até 2015, olha só, até 2015, os países erradicassem em 50% a taxa de analfabetismo. Então, o prazo foi até 2015. Nós já estamos em 2020. E eu pergunto a vocês, será que o Brasil conseguiu fazer com que 50% do número de analfabetos existentes no Brasil fosse erradicado? O que é que vocês acham? Será que o Brasil conseguiu esse grande feito nacional e mundial? Claro que não. Não mesmo, né? O Brasil não conseguiu. E aí, ó, para não ficar para trás, para não mostrar, né, que não cumpriu aquilo que a Unesco determinou como meta, o Brasil
mas resolveu criar sua própria meta. Olha só. Então, o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, em 2014, vendo que já estava chegando o último ano do prazo para essa erradicação do analfabetismo e não estavam conseguindo, criou sua própria meta. Ah, o Brasil é autossuficiente, o Brasil não precisa da Unesco, não. O próprio país, o próprio Ministério da Educação é capaz de criar metas para solucionar os problemas relacionados à educação. Então, criaram um novo prazo. O próprio Brasil, viu? É por isso que eu digo, ó, o melhor do Brasil é o brasileiro. O Brasil só não descobriu ainda outros planetas porque não quer. Então, o Brasil, ele estipulou o prazo de que até 2024, nós consigamos erradicar o analfabetismo por completo. Estamos em 2020. Então, daqui a 24 anos, não é isso? O Brasil vai estar aí com a erradicação 100% do analfabetismo. Será? Vamos aguardar, né? Temos ainda mais uns anos para frente. Agora, com essa pandemia, é que eu acho improvável. Mas tudo bem, vamos acreditar. Vamos acreditar. Pessoal, até aqui tudo ok? Posso continuar? Alguma dúvida, algum questionamento? Alguma colocação, alguma contribuição? Sim ou não? Posso continuar? Ok. Ninguém falou nada, quem cala consente. Quem cala consente. Deixa eu olhar aqui o bate-papo, como é que está. Certo, posso continuar. Vamos lá. Causas e consequências do analfabetismo, da problemática discutida. Pessoal, existem vários fatores que contribuem para a existência do analfabetismo. Eu elenquei aqui uma lista com alguns que eu considero os mais pertinentes, tá bom? Entre eles, a má distribuição da renda. Por que renda? A gente sabe que quanto mais pobre, quanto mais desigual uma sociedade, não é? Menos condições de escolarização, menos condições de frequentar a escola e ter uma educação de qualidade, essa camada da sociedade menos favorecida vai ter. Isso é fato, tá? Quanto mais pobre, menos condições de estudo. Aí a gente está vendo isso agora na realidade diante dessa suspensão das aulas presenciais, né? E seria uma hipocrisia absoluta se o Enem não fosse adiado. Porque a gente está vendo a realidade vivida por inúmeros estudantes de escolas públicas, que é onde está a grande maioria da classe baixa do Brasil, né? Então, renda é um fator que influencia muito, sim, na questão do analfabetismo. A evasão escolar também, né? Além disso, né, a falta de vagas nas escolas, que ainda é um problema que existe hoje no nosso país, né? A falta de vagas em escolas públicas, ao mesmo tempo que nós temos escolas superlotadas, né? Faltam vagas para alguns estudantes. A falta de políticas públicas, consequentemente o desemprego. Eu coloquei desemprego 2 vezes, não sei por quê, mas eu acho que é porque está muito grande, né? Principalmente agora, nesse tempo de pandemia, o desemprego tá enorme. Então, o desemprego é uma consequência disso. Por quê? Quanto menos escolarizada for uma pessoa, quanto menos grau escolar essa pessoa tem, menos chances de conseguir um emprego ela vai ter. Visto que hoje a sociedade exige que, no mínimo, você saiba ler e escrever. Isso é o mínimo, né? Então, como consequência, nós temos aí o desemprego e o aumento cada vez mais dessa desigualdade social, tá bom? Outro fator, pessoal, que eu coloquei como causa é a região geográfica. E eu trouxe dados para comprovar isso para vocês. As regiões norte e nordeste do Brasil são as que mais apresentam índices de analfabetismo do país. Então, a nossa região, a região nordeste, assim como a norte, são as que mais apresentam números de analfabetos. Ó, o norte tem 7,8% de sua população analfabeta.
O Nordeste, 13,87% da população analfabeta. Então, é um número muito elevado. Enquanto, olha só, Sul e Sudeste. Sul, 3,63%. Sudeste, 3,47%. Então, olha a disparidade, olha a diferença, tá? O número de pessoas analfabetas existentes nas regiões do nosso país, tá bom? Não coloquei nem Centro-Oeste aqui. Então, uma pesquisa indica, pessoal, olha só, que das 100 piores escolas públicas do Brasil, 98% delas estão no Norte e no Nordeste. Olha só, 98 de 100 escolas públicas consideradas de péssima qualidade estão na nossa região, assim como também na região Norte. É um dado lastimável, né? Outro fator, pessoal, é a raça, tá? Visto que a pesquisa do IBGE comprova que o analfabetismo entre pessoas negras, pretas e pardas é mais que o dobro comparado a pessoas brancas. Então, ou seja, ainda existe um outro fator, a questão racial, não é? Quanto maior essa existência do preconceito racial, maior também a desigualdade, as oportunidades de classe, né, em relação aí à educação. Outro fator também, galerinha, é a faixa etária. Atualmente, 18,6% dos idosos, sim, dos idosos, são analfabetos. E um dos fatores contribuintes para essa realidade é o difícil acesso à escola que esses idosos hoje tiveram nas décadas passadas. Porque as pessoas idosas hoje foram os adolescentes, foram as crianças das décadas passadas. Os nossos avós, né, os nossos tios, os nossos bisavós, né, para quem tem bisavô, bisavó, foi a geração passada. E a gente sabe que em décadas passadas, essas pessoas, na grande maioria das vezes, tinham uma vida muito difícil, de trabalho árduo na roça, na zona rural, não é? Alguns tinham emprego na zona urbana, mas também não era esse emprego de qualidade. A grande maioria era da zona rural. Consequentemente, passavam um dia trabalhando no roçado, na enxada, na agricultura, não tiveram a oportunidade de estudar. Então, hoje, essa população que há décadas passadas não teve oportunidade de estudar, é uma população o quê? Analfabeta, existente hoje na nossa sociedade. Então, a faixa etária também é um fator relacionado aí à desigualdade em relação ao analfabetismo no Brasil. Tá bom, pessoal? Partindo agora para a nossa redação. Vamos agora para a nossa redação. Eu trouxe aqui um esqueleto, não é? Um modelo, uma forma pronta para que vocês possam produzir esta redação usando como repertório sociocultural o filme Central do Brasil, que eu quero demais que vocês assistam. Vai ser a tarefinha de casa aí do São João, tá bom? Já que ninguém vai sair, né? Para arrastar o pé aí em Bananeiras, Solânia, Borborema, Campina Grande, Caruaru. Todo mundo dentro de casa esse ano. Então, tem muita tarefinha aí para fazer em casa. É comendo canjica, é comendo pamonha, ó, e escrevendo redação. Na introdução, galerinha, vocês podem usar como contexto, como repertório sociocultural, o filme Central do Brasil, tá? Mostrando que Central do Brasil, filme de 1998, ele aponta o analfabetismo existente na década de 90 e destaca que os indivíduos com essa condição tinham dificuldades no dia a dia, no cotidiano, a exemplo de escrever cartas para seus familiares que estavam distantes. Trazendo para a atualidade, lembra, toda vez que citar um filme, algo fictício, tem que trazer para a realidade, fazer essa ponte com a atualidade. Então, vocês vão dizer que, décadas depois, o Brasil ainda continua enfrentando o problema abordado no filme, que é
a questão do analfabetismo. E aí você pode citar os dados do IBGE, que eu coloquei lá no slide, nos primeiros slides. Você já cita aí, ó, os dados do IBGE para comprovar essa sua ponte entre o filme e a atualidade. Tá legal? Como tese, vocês podem colocar que, dessa forma, dentre os principais problemas referentes a esse tema, o desemprego, a desigualdade social, o preconceito racial, não é? Entre vários fatores existentes, é necessário compreender as questões raciais e o analfabetismo funcional. Eu coloquei esses dois aí. Eu foquei na questão racial e, consequentemente, no analfabetismo funcional. Claro que você pode, já na tese, abordar outros dois problemas que você quer desenvolver, tá bom? Então, partindo para o argumento 1, do desenvolvimento 1, eu coloquei afirmar a vulnerabilidade do indivíduo negro no Brasil. Por quê? Porque foi isso que eu apresentei na minha tese. Eu foquei lá na questão do negro sem oportunidade escolar no Brasil. Então, esse é o meu tópico frasal. Vou desenvolver agora, vou fazer o meu embasamento, dizendo que ainda existem, não é, no Brasil, ainda existe no Brasil a falta de políticas públicas que integrem a sociedade, a camada negra dentro desse processo educativo. Isso o quê? Após anos depois da abolição da escravatura. Então, eu já faço o quê? Ó, um recorte histórico. Eu já jogo aí, ó, um dado histórico, né? A abolição da escravatura. Mesmo com a abolição da escravatura, assinada lá pela princesa Isabel, considerada, né, a salvadora da pátria, ainda existe, sim, a discriminação dos negros e um desses fatores está comprovado no analfabetismo, tá bom? E eu concluo, o meu desdobramento vai ser dizendo que dificuldades de acesso à educação que colaboram para o analfabetismo trouxeram implicações à vida desses indivíduos. Tá, é fato. Se uma pessoa ela é analfabeta, não sabe ler nem escrever, ela vai sofrer consequências por conta disso. E um desses fatores pode ser citado aí a questão de quê? Do desemprego. Bom? Partindo para o meu D2. Vamos lá. Afirmar que o analfabetismo funcional é um problema da deficiência da educação brasileira. Então, existem analfabetos funcionais no Brasil, aqueles que sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar, e isso é um problema da educação brasileira, tá bom? Qual o meu embasamento? Os dados do INFA, ao constatar que 29% dos brasileiros não compreendem o que leem. Então, eu comprovo essa minha afirmação, ó, por meio desses dados. Tá bom? O meu desdobramento do argumento 2 vai ser destacar que aspectos contribuem para essa baixa qualidade da educação no Brasil, né? E mostrar que esses aspectos flagrantes fazem o quê? Com que cada vez mais esse quadro de analfabetismo ele aumente, consequentemente gerando uma má formação dos alunos. Tá bom, pessoal? Partindo para a conclusão. Então, vamos lá para a conclusão dessa redação. Como agente, tá bom? Como agente, eu posso usar da minha primeira proposta de intervenção o Ministério da Educação. O detalhamento, eu vou dizer que o Ministério da Educação é um órgão criado no ano de 1930, no primeiro governo de Getúlio Vargas, ao qual compreende as questões referentes ao ensino dos brasileiros. Então, cabe ao Ministério da Educação tudo que é relacionado ao ensino no Brasil, tá bom? Então, o que é que esse órgão, o que é que esse agente vai fazer? Olha a minha ação. Como eu falei, né, da questão também da
evasão escolar, eu posso citar lá no meu texto a questão da evasão escolar. Se os alunos evadem as escolas enquanto são adolescentes, é preciso que sejam criadas políticas públicas voltadas para o acesso à EJA, não é? A educação de jovens e adultos. Uma vez que no Brasil hoje, pessoal, só se preocupa com a educação das crianças e não se preocupa tanto com a educação daquelas pessoas que estão fora da faixa etária de frequentar a escola, os adolescentes, não é? Os adultos ou até mesmo idosos, que estão fora dessa faixa etária, que não tiveram a oportunidade de estudar na época adequada. Então, eu coloquei aí como ação ampliar o acesso à EJA, a educação de jovens e adultos. Não é o EJA, é a EJA, tá bom? Como? Qual vai ser o modo? Através do direcionamento de verbas aos setores responsáveis por esse projeto. Qual é a finalidade? Alcançar a parcela mais vulnerável, na qual predominantemente se encontra a população negra, adolescentes negros, adultos negros, que, além de serem negros, estão fora da faixa etária escolar, tá? Da faixa etária escolar. Proposta 2. Como eu sempre digo, não é? Você pode apresentar 2 propostas bem detalhadas e para mim é o suficiente, do que apresentar 3 propostas de intervenção sem conseguir fazer um detalhamento bacana. Então, o meu outro agente, pessoal, vai ser o governo em suas múltiplas esferas. Então, eu vou especificar se é o governo federal, estadual ou municipal, tá bom? Dizendo que cabe a esse governo aprimorar a qualidade do ensino oferecido. Eu focaria aí no governo municipal. Porque se os municípios investem na educação, eles vão conseguindo resolver de forma mais específica a realidade de cada município. E se cada município fizer isso, vai gerar um todo a nível de estado. Gerando um todo a nível de estado, vai gerar um todo a nível de região. E a nível de região, vem o quê? O país. Então, eu começaria do micro para o macro. Eu citaria aí o município, que é o órgão, o governo menor, no caso, né? Um modo, por meio do direcionamento de verbas que possibilitem melhorias para a educação. E o detalhamento seria o quê? Explicar os aspectos que serão melhorados. Que aspectos podem ser melhorados dentro da educação? Investimento na infraestrutura das escolas, porque nós temos muitas escolas precárias, em condições precárias no Brasil. Investimento na formação de professores. Investimento em material didático, em tecnologias para favorecer esse ensino, né? Então, são detalhamentos que você pode usar aí como explicação desse meio modo, tá bom? Qual a finalidade? Otimizar o ensino oferecido para diminuir, assim, o número de analfabetos funcionais no Brasil. Tá legal, pessoal? Então, eu concluo aí a minha redação de uma forma bem tranquila, de uma forma clara e objetiva, expondo aí os meus conhecimentos relacionados a este tema. Eu quero que vocês citem como repertório sociocultural o filme Central no Brasil. Quero que vocês assistam, tá bom? Quem ainda não assistiu, pesquisa lá. Eu não sei se tem na Netflix, mas eu creio que no YouTube tem assim, esse filme. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Então, vocês têm... Eu não vou querer essa redação até quinta. Eu quero ela a partir de quinta. Nós temos aí alguns dias de véspera de São João. Vou deixar vocês descansarem, tá bom? Então, depois de quinta-feira, depois da nossa aula, eu vou cobrar a redação. Aí vocês têm até a próxima semana, de hoje a 15, para me enviar. Tá legal, galerinha? Tudo ok? Xadrez tá ok, chapéu tá ok, a pamonha tá ok. Tudo dentro de casa.
Podemos encerrar a nossa aula? De boa, professor. Deu para entender tranquilamente aí o debate sobre a temática? Qualquer dúvida, vocês coloquem lá no grupo. Eu vou disponibilizar os slides no grupo para vocês. Tá bom? Vamos terminar em clima de São João, né? Para quem perdeu a abertura, presenciar Com certeza, professor. o encerramento, né? Aulinha, viu? O nosso São João virtual aqui. Barretinho, viu? São João Ia. do Máximo. Olha aqui o Na horinha, viu? para vocês. Fogueirinha, viu? Milhinho, viu? Um milho, né? São Joãozinho, viu? Fazer a fogueira dentro de casa. Tomar uma, Só viu? um forrozinho, viu? Simbora. Vamos ver aqui. Menino, professor. Começou aí o arrasta-pé. Vai entrar no clima. Respeitar, tem que respeitar. Mano. Façam aí um print para colocar no grupo aí, ó. Para registrar o nosso arraiá. Já botei, Arraiá do viu? terceiro ano. Já botou, viu? Já? Já, viu? Pessoal, vou encerrar aqui a aula, tá certo? Vou colocar os slides lá no grupo. Beleza? Valeu, professor. Até Boa a São João próxima aí. aula. Valeu!